Olá! Nesse último vídeo vamos falar sobre a territorialização da cultura. E para isso vamos tomar como estudo de caso a territorialização das políticas culturais na Bahia. A forma de governança dos territórios de identidade, assim como o Sistema Nacional de Cultura, pretende avançar e promover o diálogo entre os diferentes segmentos sociais e o Estado na busca da construção conjunta de políticas públicas mais democráticas e que atendam, de fato, à diversidade dos desafios de cada território. A abordagem territorial surgiu como base para a construção de um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, logo no início do primeiro mandato do presidente Lula. Foi uma estratégia adotada para enfrentar os desafios de reduzir a pobreza rural e as desigualdades regionais, agravadas no país em razão das políticas neoliberais adotadas por governos anteriores. Essas políticas retraíram a capacidade de intervenção do Estado como agente indutor do desenvolvimento. Logo em 2003 foi criado o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, cuja missão era apoiar a organização dos atores sociais locais na gestão participativa do desenvolvimento dos territórios rurais e promover a integração de políticas públicas. O território foi tomado então como um novo sujeito político, distinto do município e do Estado, mas atuando em diálogo com estes entes federados. Nesse novo espaço, o governo leva as questões determinantes para o desenvolvimento sustentável e acolhe as proposições coletivas consensuadas e aprovadas pela diversidade representativa, orientando assim as suas políticas públicas. Para Humberto Oliveira, ex-secretário do Ministério de Desenvolvimento Agrário, o território é um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais, que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. O conceito de território é complexo e está sempre em constante transformação. As fronteiras de um território nem sempre são visíveis e atualmente pode mesmo se estabelecer através de relações digitais. A origem do conceito de território remonta à época da consolidação do Estado-nação, um espaço de poder demarcado, controlado e governado com população, fronteiras e recursos naturais. Para os cientistas políticos, são as relações de poder que constitui o elemento central na definição de território. Sendo assim, como lembra Marcelo Rocha, chefe do Departamento de Formação dos Órgãos Colegiados da Bahia, que nos concedeu uma entrevista e diversos vídeos sobre a gestão territorial que estão disponíveis no ambiente virtual da pesquisação, a abordagem territorial do desenvolvimento implica pensar em termos de democratização do poder numa perspectiva que envolva descentralização, desconcentração, participação direta, transparência da gestão e diálogo como método de relação entre Estado e sociedade. Território e identidade cultural. É impossível falarmos de território sem nos referirmos, mesmo que muito brevemente, ao professor Milton Santos, esse grande intelectual baiano reconhecido mundialmente. Para ele, o espaço geográfico resulta de uma associação que se renova continuamente entre uma sociedade em movimento e uma paisagem em evolução permanente. Ou seja, o espaço contém o território, que é configurado pelas obras realizadas pelo homem ao longo do tempo. Por outro lado, a identidade cultural também não tem um conceito fixo. Ela é fluida e está em constante transformação. Para Stuart Hall, a identidade cultural é resultante de uma construção social histórica. Uma cultura nacional é um discurso, um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. Daí a importância das histórias contadas pelas nações, memórias que conectam seu passado e futuro. A abordagem territorial, tomada como base para uma política de desenvolvimento, objetiva fortalecer a identidade cultural e promover a articulação entre os diversos atores territoriais, como governos municipais, sociedade civil e setor privado, na elaboração e implementação de programas e ações que atendam adequadamente às necessidades específicas de cada território.
Tomamos agora, como estudo de caso, um exemplo de planejamento e execução de políticas públicas realizado na perspectiva da relação do território com sua identidade cultural. Em 2007, a Bahia adotou a Política de Desenvolvimento Territorial e criou os territórios de identidade a partir do reconhecimento de um conjunto de características convergentes entre municípios localizados em espaços geográficos contíguos, sua história, identidade cultural, desafios socioeconômicos, conformação ambiental. Assim, os 417 municípios que compõem o estado da Bahia foram agrupados em 27 territórios de identidade. Essa estratégia inovadora de gestão social e territorial das políticas públicas teve como propósito promover o desenvolvimento regional de forma mais sustentável, fortalecer redes de cooperação, estimular o controle social das políticas públicas, como também valorizar o sentimento de pertencimento das comunidades locais, promovendo a coesão social e o respeito à diversidade cultural. Enfim, uma política de desenvolvimento territorial engendrada desde o seu início com os princípios da democracia participativa. Na onda revolucionária do planejamento territorial do novo governo do estado da Bahia, sob a liderança da Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Cultura, conduzida então pelo diretor teatral Márcio Meirelles, participou da construção desse novo modelo com a motivação de colocar a cultura como um dos vetores centrais do desenvolvimento do Estado. No mesmo ano da sua criação, em 2007, foi organizada a segunda Conferência Estadual de Cultura, com o tema Cultura é o quê? Era uma pergunta, cultura é o quê? Ela foi realizada em 3 etapas. A etapa municipal, a territorial e a estadual. E uma caravana da Secretaria de Cultura percorreu todos os 27 territórios de identidade, anotando as propostas de políticas para o desenvolvimento dos diversos segmentos culturais e das artes. Para essa conferência foram selecionados 27 mobilizadores culturais, cujo desempenho no acompanhamento das conferências municipais e territoriais de cultura produziu um resultado tão relevante que em 2008 foi promovido um concurso REDA para selecionar agentes culturais dos próprios territórios que acompanhariam ao longo de 4 anos a dinâmica cultural dos 27 territórios de identidade da Bahia. Esses representantes da Secult Bahia tanto divulgavam os editais estaduais e do MINC, orientavam a estruturação dos sistemas municipais de cultura em reuniões municipais e territoriais, como também levavam para a Secult informações sobre o desenvolvimento das políticas culturais locais. Procurou-se aproximar a atuação dos representantes territoriais da cultura com os articuladores territoriais da Coordenação Estadual dos Territórios de Identidade, do CET. E, com isso, os editais dos pontos de cultura e todos os outros conseguiram chegar até a zona rural, até as comunidades ribeirinhas, de fundo de pasto, marisqueiras, quilombolas e de outros lugares nunca contemplados. Os representantes territoriais de cultura, que entre si formavam uma rede de comunicação com todos os municípios da Bahia, davam ainda suporte a outras 2 redes também criadas pela Secult nessa mesma gestão: o Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia, a DINCBA, e a rede dos 150 pontos de cultura conveniadas com o Estado. As universidades públicas estaduais e federais, a UFES, UNEB, UESC, UESB, UFRB e UFBA também foram convocadas para a criação de um programa estadual de formação e qualificação em cultura, visando a oferta contínua de cursos para a formação de gestores e agentes culturais dos seus respectivos territórios. Trabalhava-se em 2 direções: da gestão e institucionalização da cultura e do desenvolvimento territorial da cultura. Se, por um lado, estimulava-se o desenvolvimento de planos territoriais de cultura em 5 territórios de identidade, por outro, focava-se também na construção do sistema estadual e municipais de cultura. Com a assistência oferecida pelo Estado para a implantação dos planos de cultura, os municípios baianos, pouco a pouco, foram reconhecendo a importância das políticas culturais nos seus planejamentos estratégicos. Em 2009, dos 417 municípios baianos que participaram da 3ª Conferência Estadual de Cultura, 360 convocaram conferências de cultura para se discutir prioridades para os eixos temáticos do Plano Nacional de Cultura. Na 2ª Conferência Nacional de Cultura,
mais de 50 mil agentes culturais baianos construíram conjuntamente as recomendações apresentadas pelos delegados da Bahia. A atuação dos representantes territoriais de cultura estava, então, na base desse novo cenário cultural que surgiu entre 2007 e 2010. O sucesso da construção de um pacto federativo celebrado entre os governos estadual e federal para o compartilhamento de responsabilidades relativas ao desenvolvimento de políticas e da gestão da cultura dependia, sobretudo, do fortalecimento dos sistemas municipais de cultura, uma vez que o fazer cultural, o sentimento de pertencimento e o DNA identitário são engendrados em cada localidade. Enfim, essa experiência vivenciada pelo povo de cultura da Bahia se estendeu nos anos seguintes sob o comando do secretário Albino Rubim, com a criação do papel dos articuladores territoriais de cultura, que tinham por missão fomentar uma integração do conjunto de territórios por macro-regiões. Em conclusão, constata-se que, para consolidar estratégias como essa de descentralização e democratização da cultura, respeitando a riqueza da nossa diversidade cultural, faz-se imprescindível a construção de canais permanentes de diálogo entre o governo e a sociedade civil, como também a estruturação de um suporte institucional democrático e compartilhado das três esferas de poder, que atue de forma republicana, colaborativa e suprapartidária. Neste momento, mais do que nunca, é preciso territorializar a cultura, em contraposição à dinâmica da globalização econômica, que age no sentido da desterritorialização dos indivíduos dos seus lugares de origem. Ficamos por aqui. Como eu disse anteriormente, espero que esse material motive discussões no processo de elaboração dos planos de ação cultural e, sobretudo, inspire a sua atuação como agente cultural democrático. Muito obrigada pela sua atenção e estou à disposição para quaisquer dúvidas.